Olá, galerinha, tudo bem? Eu sou a professora Yasmin, professora de História, como vocês já estão vendo aí no vídeo, né? E hoje nós vamos trabalhar um assunto muito bacana e muito importante, que é a chegada do Iluminismo à América. Para você que não lembra o que é o Iluminismo, vamos retomar um pouquinho? O Iluminismo é aquele movimento intelectual, político, filosófico e até econômico que fez a cabeça da galera durante o século XVIII. Esse movimento, ele trazia como bandeira de luta a liberdade. Liberdade econômica, política, religiosa, liberdade de expressão. Então, o iluminismo, ele era contra tudo aquilo que era antigo, como o antigo regime, como a antiga forma de governar, como a antiga forma de funcionamento da sociedade e a antiga forma de pensar. As pessoas da Idade Média, por exemplo, acreditavam mais em crenças e na própria fé do que na ciência. O iluminismo vai trazer a razão, vai trazer o antropocentrismo, vai trazer a ciência para o foco de tudo. É esse movimento aí que vai ultrapassar as barreiras da Europa e vai chegar na América. Pois é, ele foi tão importante, tão influente, que ele vai incentivar os movimentos de transformações aqui na América Latina, tá bom? Então, as colônias vão deixar de ser colônias devido aos movimentos revolucionários inspirados nesse movimento iluminista. Então, hoje a gente vai falar sobre a chegada do iluminismo na América, mais especialmente no Brasil, que é o primeiro conteúdo do nosso segundo bimestre aí para os alunos do Colégio Meta, né? Então, se você tá com a apostila, pega e aí a gente já vai trabalhar, tá bom? Vamos lá. Esse movimento ideológico que eu falei para vocês, o iluminismo, ele fazia a cabeça principalmente da burguesia. Como foi que as ideias iluministas chegaram aqui? Pois é, justamente por meio dessa classe de burgueses enriquecidos, devido à exploração do ouro, que mandavam seus filhos para estudar na Europa, porque aqui na colônia não existia universidade, faculdade. A primeira universidade só vai surgir no Brasil, ela só vai ser criada em 1808 com a chegada da família real. Até então, os filhos dos nobres, os filhos das pessoas mais abastadas, tinham que ir para a Europa para estudar medicina, estudar direito e todas as outras coisas. Algo muito interessante também da gente lembrar é que lá nas colônias espanholas já existiam universidades, desde o século XVI. E nas colônias inglesas, lá nas 13 colônias, né, norte-americanas, os Estados Unidos atualmente, também existiam universidades desde o século XVII. Só na América Portuguesa é que isso ainda não acontecia. Pois é, aí já temos um motivo de revolta, né? Um dos motivos que fez com que houvesse um movimento rebelde aqui no Brasil. E aí, como você acha que era a vida das pessoas? Era boa? Os impostos eram baixinhos? Todo mundo tinha direito a tudo? Não, né? Nós tínhamos uma sociedade desigual, nós tínhamos um domínio dos portugueses sobre a colônia, altíssimos impostos, e isso começou a gerar um clima de descontentamento. E aqueles jovens, aqueles burgueses que iam estudar na Europa e que chegavam aqui cheios das ideias iluministas, eles acabaram encontrando um terreno fértil para essas ideias. Muita gente estava insatisfeita. Então, rapidamente, essas ideias iluministas elas vão começar a se espalhar, vão se unir, né, a alguns grupos que já tinham a intenção de separar a coroa da nossa colônia e pronto. A gente já tem aí o plano de fundo para a nossa Inconfidência Mineira, que é o assunto que nós vamos trabalhar durante esses dois vídeos. Antes dessa situação, por que ninguém ainda havia se rebelado? Por que ninguém ainda tinha feito uma revolta para mudar essa situação? Estava todo mundo quieto, parado? Não. Algumas revoltas já haviam existido na colônia, como a revolta dos Emboabas, né, a Guerra dos Emboabas, e como a dos Mascates, a de Vila Rica. Só que essas revoltas, gente, elas não tinham o mesmo objetivo no caso. A dos Emboabas tinha um objetivo econômico. Eles estavam brigando por conta do território aurífero, né, pelo domínio das terras, das jazidas de ouro que haviam sido descobertas. Só o pessoal de Vila Rica foi que tentou mesmo um movimento separatista, aí, mas não deu muito futuro. Então eram pequenos grupos isolados que acabavam se revoltando e não tinham força, eram facilmente reprimidos. Somente depois da chegada do iluminismo é que a gente vai ter um fortalecimento desse movimento, tá? Então vamos entender como que era Minas Gerais nesse contexto, porque a gente vai falar de Minas Gerais, né? Então, em Minas Gerais havia maior concentração de pessoas da colônia, por conta da extração do ouro.
Então todo mundo correu para Minas Gerais quando soube que tinha ouro e as cidades foram crescendo em torno das minas. Diamantina, por exemplo, Ouro Preto. E essa população que vivia ali, né, as pessoas que viviam em torno dessas minas, não eram só extratores, não eram só trabalhadores, não eram só escravos. Era todo tipo de gente, médico, advogado, burgueses, que acabavam, né, ficando ali na esperança de enriquecer também. Então, a coroa cobrava muitos impostos. E essas pessoas tinham que arcar com esses impostos. Isso estava deixando a galera muito chateada. O quinto, por exemplo, era uma dos encargos super pesados que eles já não gostavam há muito tempo, né? Então, nós temos um grupo de elite que vai começar a se organizar para falar sobre esses ideais, né, revolucionários e vai crescer cada vez mais. Vão ser jornalistas, vão ser escrivãos, pessoas que trabalham no serviço público, mineradores. E essas pessoas elas vão começar a se unir em torno de alguns ideais revolucionários iluministas, como, por exemplo, a proclamação de uma república no Brasil, a criação de escolas, hospitais, universidades e, principalmente, né, tirar os portugueses ali do domínio, tirar esse poder tão grande que eles tinham e tornar o Brasil independente, tornar o Brasil uma república, que só poderia acontecer mediante uma grande transformação, uma revolta. Ok, todo mundo estava ali só pensando, discutindo, até que aconteceu algo muito impactante. Primeiro, lá nos Estados Unidos da América, né, nas 13 colônias, eles iniciaram o processo de emancipação. Então, os norte-americanos, tornaram-se independentes da sua colônia, a Inglaterra. E aí a galera aqui no Brasil olhou e falou, cara, olha lá o que está acontecendo, né? Podia ser a gente. E logo depois que se inicia esse processo de emancipação, aqui no Brasil, a extração do ouro, ela vai começar a declinar. Então, a quantidade excessiva de ouro que todo mundo achava que era infinita, não era infinita, gente. É minério, né? Acaba, é finito. Então, a extração excessiva desse produto fez com que houvesse um escasseamento. A escassez do ouro provoca, então, uma crise. Os impostos que eram cobrados pela coroa eram impostos muito pesados, como o quinto que eu falei, um quinto de tudo que era, né, retirado. Mas a galera não estava mais conseguindo pagar esses impostos. E aí a coroa portuguesa ficou com a pulga atrás da orelha. A coroa portuguesa falou, ué, o que está acontecendo? Estão me roubando. E mandou um monte de inspetores, um monte de fiscais para ver o que estava acontecendo. Por que a galera não estava pagando esses impostos? Então a fiscalização ela começou a ficar cada vez maior, cada vez mais forte, atrás de saber o que estava acontecendo, se a galera estava roubando do rei, porque era o maior crime, né, gente? A coisa mais hedionda, o pior crime que podia acontecer naquela época era roubar o rei, era passar a perna na coroa. Muito bem. Então o governo vai criar uma nova tributação, chamada de derrama. A derrama, gente, ela consistia num tributo tão alto, que ninguém conseguia pagar. Por quê? Era 1,5 toneladas de ouro por ano que a galera tinha que pagar para a coroa. Não estava dando, eles não estavam conseguindo tirar o suficiente. E aí sim, a revolta aumenta. Então, diante de todo esse cenário que a gente viu, ainda tem mais essa? A galera não vai curtir, né? E sabe o que alguns começaram a fazer? Começaram a esconder mesmo. A galera pegava os santos, olha aqui a imagem. A galera pegava os santos e escondia dentro dos santos as pepitas de ouro. Por quê? Porque os fiscais, os policiais, sei lá, né, os guardas, eles não iam abrir, eles não iam quebrar os santos. A galera era muito católica, lembra? Ainda era muito forte aqui. Então, surge aí a expressão santo do pau oco, já ouviu? Porque era ali onde alguns acabavam escondendo, que era para ver se sobrava alguma coisa, senão tudo virava imposto, não é mesmo? Então, gente, a gente vai falar agora da revolução que vai acontecer, ou no caso, uma revolução não, uma inconfidência, que é a Inconfidência Mineira, certo? Não vai dar tempo de a gente falar nesse mesmo vídeo, e eu vou dividir em 2 vídeos. E aí, a situação deles, né, era realmente crítica. Eles pagavam muitos impostos. E havia uma elite ali inspirada nos ideais iluministas. Então estava tudo certo, né? Então a galera começou, diante de toda essa situação, se reunir cada vez mais. E eles combinaram, esses inconfidentes, né? Eles combinaram que iam fazer uma revolta, que ia, no dia da derrama, eles iam fazer um ataque, uma rebelião e tudo mais.
Só que não deu, né? Não deu. E a gente vai entender o porquê. Mas calma, a gente vai ver isso no próximo vídeo. Aguarda aí começar o próximo. Até, beijinho!